Muito bom, bom dia, boa tarde, eu não sei a hora que você vai assistir esse episódio. É uma honra novamente ter a oportunidade de tê-lo ou tê-la aqui comigo, acompanhando mais um papo que eu tenho certeza que vai te inspirar, vai trazer algo de novo para você. E eu faço o pedido que eu sempre faço em todos os episódios, que alguma das palavras que a gente vai falar aqui entre no seu coração de forma que crie aí um processo de ebulição e que você tome novos rumos, enfim, que mude alguma coisa e que faça sentido. E eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser bem especial. Hoje eu estou aqui com uma convidada que ela já é minha cliente já há algum tempo. Ontem ela estava gravando o podcast dela e aí a gente conversou um pouquinho de nada sobre o assunto. Eu achei que o assunto ele tinha algum tipo de conexão com uma história de vida que eu tenho, e eu trouxe ela aqui para a gente poder pegar e compartilhar essa história, porque eu acho que vai fazer muito sentido na sua vida. Muito obrigado, Má. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer recebê-la, de fato, de verdade. Eu sempre acompanho os episódios de vocês ali de cima, né? Pela televisão. A gente nunca tinha tido a oportunidade de conversar e ontem tivemos uma oportunidade, porque o seu convidado gosta bastante de falar. E aí ele estava ali embaixo falando muito quando você chegou. Mas, bom, suas primeiras palavras. Muito obrigada de estar aqui. Eu sou muito feliz de gravar o podcast aqui. Eu realmente sinto e vejo o quanto o estúdio é diferenciado. Eu me sinto bem aqui, me sinto em casa. Então, obrigada de estar aqui, obrigada de me convidar. Obrigada aos meninos que ficam aqui, né? Os meninos e as meninas. Eu sou muito feliz mesmo. E eu já te falei, né? Que eu escolhi aqui porque Deus mandou que fosse aqui. Como funciona isso? Eu sou uma pessoa que eu busco muito. E tudo que eu faço, eu procuro fazer com muita intensidade. Então, quando eu sou crente na intensidade também. E eu vou pra monte, faço jejum, e eu vivo a minha vida para viver uma obediência que Deus quer. E eu falo, Senhor, minha vida é tua, meu coração é teu, só faz da maneira que o Senhor quiser. E quando Deus mandou eu abrir um podcast, eu peguei alguns orçamentos, né, com 5 pessoas. E antes mesmo de eu abrir algumas mensagens do orçamento, eu tava orando na madrugada, porque crente ora na madrugada. Eu tava orando e Deus falou assim, você vai fechar com um estúdio BK. E eu falei, tá. Então de manhã eu mandei mensagem, falei com a Dani e falei, eu quero fechar direto. E ela, você quer vir aqui? Eu falei, não precisa, é aqui. E eu vim pra cá e quando chegou aqui eu conheci o Davi, que é uma pessoa que mora no nosso coração agora. Todos os convidados chegam aqui e depois falam assim pra mim, aquele menino ele é muito especial. E às vezes entrego algumas profecias pro Davi aqui também, né? Porque os crentes vêm. E a gente se apaixonou pelo Davi. E a gente gostou muito daqui, a gente se sentiu muito acolhido. E a gente realmente viu que Deus mandou fazer aqui. E era um lugar realmente de pessoas que têm a mesma fé que a nossa. E tudo se encaixou direitinho. Então foi na confiança e a gente chegou aqui. A gente não tá fazendo merchandising aqui não, tá? Nem o objetivo foi fazer esse tipo de coisa. Mas quem é a Má? A Má é uma pessoa intensa, alegre, divertida, que se mete na vida das pessoas. Uma pessoa que busca sempre a excelência, que busca sempre a perfeição, mesmo sabendo que ela não existe. E uma pessoa de muita fé. E que tudo que a Má faz, ela pensa que está fazendo para Jesus. Então, ela procura sempre dar o melhor em todas as coisas. Uma pessoa... É difícil quando as pessoas falam assim, é muito difícil a gente falar da gente. Mas acho que eu já trabalhei muito isso. Hoje eu não acho difícil falar de mim, sabe? E eu procuro sempre ver os pontos positivos e os negativos, né? Porque como eu sou uma pessoa muito empolgada, você não pode ser empolgada no enterro, por exemplo. Então, pra mim, eu tenho dificuldade no enterro, né? Eu falo, vou falar o quê? Então, eu sou uma pessoa extremamente empolgada. Eu quero que os meus dias sejam sempre de muita festa. Então, todos os meus dias eu acordo e falo, o que eu vou fazer de diferente hoje? Eu nunca quero viver aquela mesmice, sabe? E eu acho que se fosse definir amar como uma palavra, seria intensidade. Eu faço tudo muito, sabe? Eu vou fazer live, 100 dias de live direto. Vamos fazer vídeo pro canal, um vídeo por dia. Eu sempre quero muita, sabe? Muita intenção em tudo também que faz. Amar é essa pessoa. Uma das palavras que acho que até provocou para que eu pudesse fazer o convite ontem, foi que a gente estava conversando ali na antessala ali, para a gente poder entrar.
E o seu convidado, que vai estar aqui em breve, ele falou uma palavra que aquilo dali me puxou, né? Foi como se fosse apagar as luzes e aquela frase ficou, que ele falou que ele sofria da síndrome do impostor. Sim. E aí você fez, bom, a gente vai chegar até lá, mas dentro do que a gente conversou antes aqui de começar esse papo, você me contou um pouco lá de trás. Sim. E para que eu possa fazer sentido essa questão da síndrome do impostor, que você acabou de falar sobre isso aqui, de muita intensidade, e aí eu vou te fazer algumas perguntas depois sobre isso. Me conta um pouco sobre amar lá de trás, porque tem uma história eu acho que, acima de tudo, de perseverança, de resiliência. Constância. Né? E de ter um alvo, de ter um objetivo, ter uma visão clara, né? Um convidado meu anterior falou sobre isso, a visão, ela meio que uma anestesia, né? Sobre o futuro. Você tinha uma visão muito clara sobre o que você queria, sobre o que você almejava. Você vivia num contexto de vida que eu não consigo enxergar a Má de hoje dentro de um contexto que você vivia anteriormente. Sim. E não estou depreciando o contexto, não. Não, mas a gente né? São contextos diferentes. Que contexto é esse? Como que a Má estava lá atrás? Eu falo que a minha primeira coaching de alta performance foi a minha mãe. Porque, voltando mais ainda, a minha mãe, ela era uma pessoa... a pessoa morena da família. Então, ela foi muito deixada de lado, né? E a minha mãe sempre falou assim, eu vou te casar, vou ter as minhas filhas e eu vou sempre falar para elas serem as melhores, porque eu não quero que elas sofram o que eu sofri, sabe? E a minha mãe, ela sempre foi a melhor, mas por ela ser uma filha fora de um casamento, ela sempre... você é melhor, mas a sua irmã repetiu, você não. Então você vai parar de estudar um ano para sua irmã acompanhar você. Então ela carregou aquilo muito nela. E quando ela teve a gente como muito amigas, eu e a minha irmã, né? Que só sou eu e minha irmã. E ela sempre cobrou da gente que fôssemos as melhores. Então, se eu chegasse chorando pra minha mãe, ela falava, não criei filha fraca. Quando parar de chorar, você volta aqui e fala comigo. Então, eu fui domesticada, né? Que eu falo. E eu sempre vi aquilo e sempre falei, eu quero ser melhor. Então, se meus pais me deram isso aqui, eu tenho que ir pra cima. Eu nunca passei fome, não teve aquela história que a gente fala, né? Que é a história triste, que é a história do herói. Nunca tive. Mas eu sempre tive a visão de que existe um mundo muito maior. Eu vim de um bairro de Santa Cruz, que é um bairro mal visto, um bairro mais humilde. Mas eu sempre estudei escola particular, nunca andei de ônibus na minha vida, meus pais sempre me levaram de carro, eu e a minha irmã, mas nem por isso eu fui uma filha fraca, nem eu nem a minha irmã. Então eu estudei, né, que eu te falei, eu estava falando pra você, eu estudei em 3 colégios ao mesmo tempo, em 3 colégios diferentes. Eu joguei vôlei, handebol, tênis de mesa no Vasco também. Jogava tênis, fazia hipismo rural, que era prova tambor, baliza e rédea. Então eu sempre fiz natação desde os 3 anos. Então o esporte também traz pra gente essa finalidade, né? De você obedecer, de você ter regras. E a minha mãe também era a mesma coisa. Eu sempre tive que ler muito. E a minha mãe falava, você não precisa passar nos 3 colégios. Passa apenas em um, que é o principal. Só que eu fui domesticada quanto a isso, né? Então eu passava e, além de eu passar, eu era a melhor aluna da escola e eu levava a bandeira do Brasil no desfile cívico por conta disso. E a minha mãe, ela jogava vôlei antigamente e ela foi chamada pelo algodão na época e minha avó não deixou ir. Lembra que eu falei pra você que não dava, né? E aí minha mãe me botou no vôlei, eu jogava vôlei no intercolegial e a minha mãe achava que eu tinha que ser atleta. Só que eu via que aquilo ali não dava tanto dinheiro. Porque a gente olha e vê um atleta hoje do vôlei, 1 em 1 milhão, e mesmo assim não é igual um jogador de futebol. E eu sempre tive uma visão muito clara que eu gostava de dinheiro, eu gosto de dinheiro e eu queria dinheiro, mas sempre sendo da Assembleia de Deus, eu nunca queria me corromper a nada. Então eu sempre tive aquele foco, e aquele foco me leva até hoje. E me abre muitas portas por isso, porque muita gente tem problema de falar de dinheiro, e eu não tenho nenhum problema de falar de dinheiro. As pessoas não sei, as pessoas acham que, principalmente o crente, né, carrega aquela coisa de que o crente tem que ser pobre até muito tempo, né, até pouco tempo atrás, e o dinheiro não vai te fazer subir pro céu. Sempre tem aquela crença limitante. Então eu vim rompendo muito isso, não foi fácil, vim rompendo, e chegou um momento da minha vida que
Eu me formei nos colégios, entrei na faculdade com 17. Faltando um ano para terminar a faculdade, eu já entrei no MBA, na época na Getúlio Vargas. E aí acabei a faculdade, fiquei mais 6 meses, terminei o MBA e entrei no mestrado. Passei pro IBMEC na época. Meus pais não tinham condição, na época era 65 mil. E eles não tinham essa condição, e aí eu acabei fazendo no FRJ mesmo. E seguia. Aí chegou uma hora que minha mãe falou, agora você precisa arrumar um namorado, né? Porque eu não queria, eu tava focada em fazer dinheiro. E nessa época, eu era fotógrafa também de casamento, eu tinha uma equipe, eu fazia até 4 casamentos por sábado. E eu fazia muito dinheiro. Isso com 17 anos? Com 17 eu entrei na faculdade, 17, 18, 19, 20, uns 21 anos, mais ou menos. E aí minha mãe achou que eu vendia droga. Porque eu tava com tanto dinheiro, minha mãe falou, tem alguma coisa errada. Aí me botou sentada, que lembra educação tradicional, e ela falou, o que está acontecendo? E eu mostrei pra ela que realmente eu estava trabalhando. Eu comecei a inventar ensaio na praia, que antigamente não tinha, né? Era só o Jardim Botânico aqui no Rio. E aí eu comecei a tirar foto do casamento. Logo depois veio o Diego, que é o meu marido, que eu conheço desde criança, que a gente é amigo na rua. Minha mãe que botou na minha fita. E aí ele entra na minha equipe, aí minha mãe falou assim, você precisa arrumar um namorado, não dá. E aí o Diego apareceu com 26, quando tava com 26 já, a gente era da mesma igreja, não se via há muitos anos. E aí eu falei, tá bom. E eu sempre fui muito prática, porque eu tinha um foco. E aí quando o Diego apareceu, eu falei, olha, achei você bonito, já conheço você, então aí ele, mas vamos primeiro orar. Eu falei, não, já tô orando. Já vamos namorar então logo direto. E aí levei ele na minha casa e falei, olha, o Diego a gente tá namorando. Foi você que pediu pros seus pais e pros dele. Já resolvi logo, porque eu já tava com 26, tinha que arrumar um namorado, já conheci o Diego há muitos anos. Então, legal, vamos nessa. E aí a nossa história começou ali e ele começou a tirar foto comigo também. E por mais que eu tinha equipe, eu viajava, porque as noivas começaram, eu botei como foco que pra eu ganhar mais dinheiro, eu tinha que fazer casamentos fora do estado e do país. E orando em cima disso e trabalhando também, óbvio, né? E aí aconteceu das noivas começarem a me mandar mensagem, quererem contratar brasileiras que moravam fora e mandavam a passagem, hotel, e era tudo pago por elas. E a minha mãe ia junto, porque eu sou crente, tradicional, não tinha eu viajar com o Diego sem estar casada, não tinha. Então, quando eu casei com o Diego com 28, 2 anos depois, aí a gente começou a viajar sozinho para fazer os casamentos fora também. E chegou uma hora, aí eu tinha aqui a sala no CEO, 4 salas e tudo mais, e chegou uma hora que eu falei, não quero mais aquilo. Porque já estava muito perigoso ficar andando na madrugada nos casamentos também. E eu já via que eu já fazia marketing na época para mim, e todo mundo me perguntava, como que você fez o seu próprio marketing, né? Porque eu estudei isso na faculdade. Então, eu fiz administração de empresas, eu não queria um foco só em produção, em marketing, porque eu falava, a empresa posso trabalhar de um leque maior, porque eu queria dinheiro. E meu sonho era morar na Barra na época, né? Desde os 13 anos. Então, eu sempre fui intencional em tudo que eu fiz na minha vida. Nunca foi assim, aconteceu. Eu sempre orei e quando acontecia, Deus já tinha me falado, já tinha me dado uma profecia, uma promessa lá atrás que ia acontecer, sabe? Daquilo que eu venho pedindo. Igual hoje aqui, né? A gente tá aqui há um tempo já. E quando eu fiz o podcast, Deus falou, olha, vou soprar o seu nome em outros lugares que você nem imagina. E ontem aconteceu de você me chamar. Até você falou, a gente nunca conversou e tal. Sim. E a gente tá aqui toda semana. Então é tudo no tempo que Deus quer fazer, sabe? A gente tá preparado para aquilo. E aí, voltando à minha história, eu comecei a fazer os casamentos, comecei a estar com a sala aqui, porque eu já queria estar aqui. Aí fiquei com a sala aqui. Até que no final de 2019, Deus mandou entregar as salas. E foi muito sofrimento para mim. Eu tava aqui há 5 anos, aqui era mato ainda no CEO, né? Não tinha tanta sala ainda alugada. E aí Deus falou, entrega tudo. Eu era magra, loura, platinada. E Deus falou assim, entrega tudo. E eu tive que largar a minha vida aqui e voltar para Santa Cruz. Porque eu morava lá, só a minha sala era aqui, né? E aí eu tive que voltar. E 3 meses depois começou a pandemia. E tudo se fechou. E eu não tinha aquele custo das salas, sabe? Mas eu entendi lá. 3, 4 meses depois eu entendi. Mas quando foi na obediência, doeu. Só que eu fui domesticada lá atrás, a ser obediente, né? Aos professores, aos pais, a ser excelente em tudo que eu faço. E eu falei, tá bom, Senhor, vou fazer isso. E eu entreguei. Então foi muito difícil, assim. Eu acho que a minha vida era uma vida de renúncias.
para que Deus faça a obra que Ele quer. Eu sempre falo para o meu cliente que a gente fala assim, qual é o meu propósito de vida? Na verdade, você tem que saber assim, qual o propósito que o Senhor me criou para fazer aqui na Terra. Porque a gente fica, qual é o meu propósito? Mas na Bíblia mesmo diz que Deus já conhecia a gente no ventre, já fomos escolhidos. Então existe um propósito que Deus fez pra gente. E a gente tem que saber, Senhor, qual é o seu propósito na minha vida? E eu sempre disponibilizei a minha vida para fazer o que Ele quisesse. E cheguei até aqui, né? Vindo de Santa Cruz para cá. Vamos lá, pra gente pensar algumas coisas. Vou começar de trás pra frente, inclusive. Qualquer tipo de relação, né? Profissional, de pai e filho, marido e mulher, qualquer tipo de relação, ela começa a ficar boa com a intimidade. Sim. Né? É a intimidade que vai fazer com que a gente tenha, né? Agora eu tenho um pouco mais de intimidade contigo para saber um pouco do teu passado. Sim. Para fazer perguntas até sobre o seu futuro. Né? Então, precisa existir isso. E eu acho que a relação com Deus é bem dessa forma, né? Verdade. Mas eu acho que eu já dei a resposta, mas como é que funciona essa questão de Deus falar comigo? Sim. Porque eu vou te falar que, assim, eu sou crente desde pequenininho, né? A minha mãe, ela cresceu com a mesma cartilha que a sua, não cresci na Assembleia de Deus, apesar de ter grandes amigos lá, cresci na Igreja Batista, mas eu cresci de um jeito que... Minha mãe e meu pai sempre foram muito com todos os erros, eles foram muito perfeitos, né? Com aquilo que eles falaram. Eu cresci com o meu pai falando muito sobre a questão de trabalho, sobre a questão da disciplina. O meu pai, ele todos os dias, 6 horas da manhã, ele tem 78 anos, mas até hoje, 6 horas da manhã ele tá na loja dele, ele tem uma sorveteria. Que legal! O meu pai, ele sai de noite, meu pai trabalha nos sábados, meu pai trabalha no domingo. Ele, de uns 10 ou 15 anos pra cá, ele aprendeu, ou ele se convenceu, a gente conseguiu convencer ele que deveria abrir mão do sábado, talvez um pedaço do sábado, e abrir mão do domingo, porque ele precisa do descanso, porque senão ele... Mas assim, o meu pai é o mesmo... Eu acho que ele se converteu há 20 anos. O meu pai, a loja é o lugar que ele mais usa para poder pegar e falar de Deus, né? Então ele consegue convergir as coisas de uma forma muito fácil. Muito legal. Então, se ele não tá na igreja, ele tá ali, ele tá falando de Deus. Se ele estiver aqui, ele vai arrumar um jeito de... Ele é muito comprometido e muito compromissado com aquilo que ele faz. Então, ele não queria a igreja até um determinado tempo, que eu acho que foi a mesma coisa até comigo, apesar de ter crescido na igreja, até o tempo que a minha mãe fazia com que a gente querer, ou a gente ter que estar, a gente rejeitava. No momento que ela larga, a gente entra, automático, porque ela plantou a semente e talvez ela não tinha entendido que quem faz o restante não é ela. Não é ela, é o Espírito, É o Espírito. Mas, juntando para jogar para você, mesmo eu sendo crente há 41 anos, que é a minha idade, até hoje eu tenho dificuldade sobre essa questão de o que de fato é a voz de Deus e o que de repente não é uma imaginação nossa. Um pensamento. O que é? Para poder pegar e fazer, por exemplo, largue. Sim. E você... É louco, né? É louco. Deus fala de diversas formas, né? A gente sabe, a gente precisa estar atento a isso. Às vezes, através de um louvor, né? De uma folha caindo no chão. Mas quando Deus fala contigo, é no coração. Se você for pensar, por exemplo, esse copo d'água aqui, vamos supor, né? A água é a minha mente. Quando Deus fala, é no coração. Se você parar e falar, da onde está vindo? É do coração. É muito claro. Você não tem dúvida sobre isso. E mesmo assim, eu até falo para as pessoas, busque na palavra a confirmação. Se você não tem dúvida, busque na palavra a confirmação. E um outro ponto que é muito doido é que você tem que ter coragem. Aquelas pessoas que entregam uma profecia, se entrar a dúvida, não flui, não tem como. Entrou a dúvida, já acabou ali, não dá. Então você tem que estar muito alicerçado
e entendendo quem tá falando contigo. Tem que estar sensível a essa voz. E como a gente fica sensível? Jejum e oração e busca. Então, quando é Deus, é do teu coração. É muito claro isso. É muito, muito visível isso. A tua mente fica até meio não entendendo nada. Mas... Tu ouve uma voz, tem hora que Deus fala sussurrando no seu ouvido, aí você fala... Hã? Sabe? E tem hora que é o Espírito falando no teu coração direto. É muito doido. Então, mas vamos lá. Toda profecia, né? Sim. E aí eu vou levar a profecia dentro de um tom de conversa que a gente está tendo aqui, de não ter problemas com o dinheiro, Sim. de ter problemas com a prosperidade, por exemplo. Sim. A prosperidade é uma bênção e deveria ser um alvo de todas as pessoas. Verdade. Né? Não deve ser o fim. Sim. Deve ser um alvo, é diferente, né? É o alvo meio, é né? o alvo é o que você planeja para o seu futuro. Verdade. O fim é você pegar e ser obsessivo pelo dinheiro a qualquer custo. Deixar ele ser e o dinheiro Deus, sempre vai né? ser consequência. Sim. Né? Ele sempre vai ser consequência de um bom trabalho, de um bom relacionamento, de boas ações, de boas atitudes. Mas se a gente está falando de profecia, né? Se a gente está falando de algo que fisicamente é do imaginário. Sim, sim, né? sim. Fisicamente falando sobre a razão. Do ponto de vista da razão, é do imaginário. Sim. Quando você me fala que, ou você me fala, ou algo me fala, que eu preciso largar tudo, ou eu preciso me preparar para alguma coisa, que aquilo vai me trazer dor, por exemplo, de forma de exemplificar. O Luan, você conhece o Luan? Né? O Luan todo dia vem de moto no trabalho. E hoje ele acabou de chegar aqui e falou assim, Bruno, eu não sei o que aconteceu, mas graças a Deus eu vim de carro hoje. Porque o carro que ele estava vindo rodou, ele tá cheio de dor no corpo. Mas se fosse de moto, ele poderia ter morrido. Se fosse de moto, ele poderia ter morrido. Ele escutou, talvez indiretamente, uma sexto voz, sentido um dele. sexto sentido ativou para que pudesse fazer. Esse é um exemplo de vida e morte, né? Mas de um ponto de vista de negócios ou de carreira, você estava no auge da sua carreira. E qualquer coisa que, cara, eu tô com 4 salas, eu tô com... Por que aconteceu comigo? Eu tinha 4 salas também. Só que eu resolvi ficar. Né? E nada sussurrou no meu ouvido, mas eu entendo o propósito pelo qual eu tive que passar por aquilo na pandemia, de não ter, talvez, recuado. Meu movimento ali era o contrário, eu estava avançando. Toda a vez que aí eu vou usar a palavra Deus, que Deus vem e fala alguma coisa com você, que vai mudar e impactar de fato a sua vida, por mais que você vá na palavra, não vai vir o medo, e o medo não vai te assustar. O que eu estou querendo falar, eu não sei se você captou, mas o medo, ele não faz parte da nossa vida. Ele não está aqui, não é ação e medo aqui ao mesmo tempo? Sim, com certeza dá medo. Então, mas como que você identifica que aquilo dali é só medo? Que o medo não passe a ser uma voz de Deus? Porque, primeiro que biblicamente, né, a gente tem que jogar fora todo medo. E a gente sente medo quando a gente não confia. Por exemplo, você tem o Davi, que é seu filho. Ele confia em você. Então, por mais que ele tenha medo, às vezes, quando criança, cortei o joelho, por exemplo, ele vai correr para você, para abraçar você. Porque você passa segurança para ele. Mesmo em meio à dor, ele vem até você. E com Jesus é assim também. Por mais que dê medo, mas a gente confia no Pai. Então a gente faz. Mas o medo, se eu utilizasse hoje, por exemplo, o exemplo do Luan novamente. O medo, no caso do Luan, foi bom. Mas o medo de eu ouvir aqui uma voz e... Voltando a 2020 lá. Olha, Bruno, você já tá com 4 salas, abre mais 2. Abre mais 2. E aí vem o medo. Como o que eu quero fazer? É a confiança. Porque quando Deus fala pra você, abre mais 2... A confiança, então, ela dissipa o medo? Confiança. 100%. Eu confio. Então, eu sei que mesmo... Se Deus falou, bebe essa água. Exemplo. Bebe essa água. Eu falo, mas bebe essa água. E eu vou engasgar, eu sei que aquele engasgo tem um porém. Entende? Então, é a confiança. Se eu confio, e para que eu tenha confiança, eu tenho que ter relacionamento.
Que aí entra o crente que, só vou ali naquela revelação, só vou ali no domingo. Não funciona. Se você quer andar com uma pessoa, se você quer andar com o seu pai, você tem que ter confiança. E aí tem muita gente que tem problema com isso porque teve problema com o pai, né? No pai verdadeiro, pai e mãe, assim. Tem gente que não teve um relacionamento bom com o pai e aí quando vai ser com Jesus, tem o medo, entendeu? Então, a confiança que você tem, acabou. Você não tem medo nenhum, entendeu? Você pode até sofrer. Quando Deus mandou entregar as salas, eu sofri, porque era como se fosse um filho meu, né? Eu tava ali naquela vida que eu até então gostaria de viver e eu achei que tinha chegado o momento ali. Mas na verdade eu tive que dar passo atrás e aí é onde a gente fala assim, aí entra o ego também, né? Porque eu vou dar um passo atrás, tu vai achar que a tua vida acabou. E aí só a confiança te faz conseguir ir. Porque se você não confia em quem te falou, você vai pelas suas condições. E Deus respeita, né? A gente tem um livre-arbítrio. Ele vai esperar e tu vai pagar um preço por aquilo ali. É a tua escolha. Ele respeita. Mas eu prefiro confiar do que pagar um preço depois por aquilo que, sabe? Porque quando Deus fala assim, fecha 2 salas. Aí tu fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Aí Deus vai e fala. Aí Deus bota alguém para te dar o dinheiro. Deus, ele provê. Quando ele manda, ele se encarrega de fazer. Entendeu? Só que só a confiança. E uma das coisas que eu vi muito acontecer na minha época de criança, né? Quando os adolescentes da minha igreja fizeram 18 anos, alguns se afastaram da igreja. Justamente porque era assim, você é obrigado a ir pra igreja. Tem que ir, sabe aquele Deus mau? Uhum. Ou você vai ou Deus vai te botar no leito. Era umas coisas assim. É isso aí. Só que a minha criação, a minha mãe falava assim, não. É feriado. Vamos viajar? Então vamos viajar. A gente não deixava, não vai viajar porque tem que ir pra igreja. A gente nunca foi assim. A minha mãe sempre botou a gente, mostrou pra gente quanto Jesus e quanto Deus e quanto o Espírito eram lindos. E o quanto a gente tinha que ser apaixonado por eles. Então a minha mãe plantou na gente a semente do amor mesmo. A gente entendeu que não estar na igreja no domingo e estar viajando no feriado, Deus estava abençoando também lá. Não ia me botar no leito porque eu não estava na igreja. Então a gente nunca teve essa vontade de sair da igreja. Eu nunca tive. Eu fiz um treinamento bíblico chamado Rema, não sei se você conhece. Sim. Eu e o Diego a gente fez, né? E uma exemplificação muito interessante lá, que eles falaram o seguinte, se você sabe que a sua mãe mesmo, não gosta que você use uma blusa vermelha, você vai usar a blusa vermelha para deixá-la triste? Assim é com Jesus. Então se eu sei que Deus vai ficar triste com uma atitude ou com algo que eu não tenha que fazer, por que eu vou fazer? Por que eu vou entristecer alguém que é tão incrível e tão maravilhoso, sabe? Que está comigo sempre, no meio da dor, nunca passa problema? Sim, tenho vários testemunhos, sabe? Por que não agradar aquele? Por que não fazer a vontade daquele que é maravilhoso, sabe? Então foi esse tipo de semente que a minha mãe plantou na gente. E aí é onde eu nunca quis me afastar desse pai incrível e maravilhoso, entendeu? Então é 100% confiança. E aí a gente tem que buscar, porque cada vez mais o relacionamento. E muitas das vezes eu passo por provações porque eu falo, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero descer mais, eu quero ter mais intimidade. E existe um preço para isso, né? Sim. A gente sabe que a gente, na igreja fala deserto, funil, essas, né, nomenclaturas. A gente sabe que existe um preço de estar com alguém. Por exemplo, a gente tem uma amizade aqui. Ok, a gente tá aqui. Aí nossa amizade vai fortalecendo, os anos vão passando, vai fortalecendo. Até o momento que você vai precisar de mim, que eu saio às vezes na madrugada para vir te socorrer. Amigos fazem isso. Sim. Então, quanto mais a gente busca intimidade, mais preço a gente pode pagar, né? E é onde eu pago alguns preços, até porque o meu chamado, e que eu gosto muito, é de intercessão. Então, quando você para e intercede por um problema de outra pessoa, a retaliação vem para você também, obviamente. E eu sou alicerçada nisso, assim. É o que me move, sabe? Me meter na vida das pessoas, literalmente. Seja para orar, para ajudar no marketing, para qualquer coisa, mas é o que me move. E é isso. Agora eu vou beber minha água aqui também, ó. Vamos lá. A tua obediência te causou... Que dor que ela te causou e que renovo, que caminho ela abriu? A dor, eu acho que maior foi o ego. Porque quando você tem que voltar uns passos,
As pessoas falam. E quando você tá no auge e desce, quem tá de fora não entende. Até porque às vezes não vive uma vida de renúncia assim também. E as pessoas começam a falar assim, ou ela tá separada, ou ela tá doente, ou ela... Quando eu saí da internet, que a gente vai chegar nesse assunto, algumas pessoas me ofereceram dinheiro para comer. E falaram assim, acho que você tá passando fome, né? De uma superioridade. E Deus só falava assim, não fala nada. Quem vai falar de você não é você. E para você ficar ali, eu que sempre tive o foco, sempre apresentei trabalho, sempre estava na frente, sempre, eu tenho que ficar nos bastidores 100%. O ego foi muito mexido assim pra mim, sabe? Ao ponto de eu não esquentar mais pra nada. Depois que você passa nisso, você é tão moldado que você não esquenta mais pra nada. E foi até o que a gente conversou ontem, né? Eu tenho muitos contatos, muito network, mas eu não uso nada deles, assim, sabe? Eu vivo a minha vida. Quando chegar o momento de acontecer como aconteceu ontem, bem, é isso, entendeu? E algumas pessoas até falam assim, mas você não vai fazer isso? Eu falo, não. Isso é o meu ego trabalhado, assim. Isso. E o que abriu de portas pra mim? A gente sonha um sonho A. Só que Deus tem um sonho D pra gente. E viver os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. E eu vivi os sonhos de Deus nisso, sabe? Uma das minhas renúncias foi entregar a sala, ficar dentro de casa, na pandemia. Foi difícil, né? Foi muito difícil. Todo mundo pegou Covid na minha casa já no final do Covid. Enquanto estava tendo Covid, quem ia para o supermercado era eu e meu marido. E eu poder proteger a minha família, os meus pais, o meu cunhado, a minha irmã e os meus 2 sobrinhos, porque cada um tinha um porém, né? O meu cunhado estava acima do peso, os meus pais já são bem mais velhos, o meu sobrinho mais novo tinha bronquite. Então eu pude proteger. E a proteção fala muito comigo. Então eu fui muito grata a Deus por eu poder proteger a minha família, sabe? De poder eu ir no mercado, de eu dar força, de eu ajudar. Eu sou muito assim. A leoa, sabe? E se alguém chegava e falasse pra mim, aquela pessoa ali falou de mim, eu vou chegar numa voadora ali pra te defender, eu sou assim. Então, isso aconteceu. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a fazer lives, porque as pessoas estavam desesperadas, que não sabiam o que fazer, mas eu já tinha feito o meu marketing, lembra que eu te falei? Então eu comecei a fazer live para ajudar as pessoas. E nisso eu fiz 100 dias de live inteira. A pandemia já tinha voltado, já tinha aberto algumas coisas e tal. E naquelas lives ali, muitas coisas aconteceram na vida de pessoas. Por exemplo, uma aluna minha, chamada Joyce, que é uma senhora, ela estava com câncer e ela, por nada, entrou na live. Ela estava na pandemia também. E ela já tinha desistido da vida dela. E quando eu lancei um produto, que era um desafio, ela comprou, ela foi operar e ela falou pro médico, eu não posso morrer. Porque eu comprei o desafio da Má Monteiro e eu quero voltar viva dessa operação para poder fazer o desafio dela. Isso moveu a vida dela, sabe? Então isso pra mim conta muito. Isso pra mim vale a pena em todos os casos. Não foi só esse caso. Eu tive inúmeros depoimentos, sabe? De testemunhos. E eu entrava na live com hino. Porque eu não diferencio. Se a pessoa que tá comigo, conversa comigo 5 minutos, ela vai saber que eu sou crente. Então, é uma maneira de eu evangelizar isso. Sim. Então, não é sobre mim. Eu entendo que eu não tô aqui sobre mim. É sobre outros. É sobre a pessoa que vai ouvir o que eu vou falar e vai aumentar a fé dela, sabe? É uma pessoa que não vai desistir de viver, é uma pessoa que vai sair de uma depressão, uma pessoa que vai querer ser curada. Não é sobre mim, não é a minha vida. Então, pra mim, vale a pena eu abrir mão da minha, porque não é sobre mim, entendeu? Então, por mais que doa o ego em mim, eu falo, tá bom, pode doer, porque eu não tô aqui por mim. Eu sempre oro a Deus e falo, que não seja eu. Eu vim pra cá hoje e falei, Senhor, que não seja eu, usa a minha boca. Para quem ouvir o podcast do Bruno, possa ser edificado de alguma forma. Porque a gente tem muito ruído na vida, né? Muita gente... Uma coisa que eu falo é que o brasileiro não enriquece porque ele só segue influência. E os influenciadores cada vez mais falando de joguinho, falando de andar pelado, querendo destruir famílias, destruir mentalidades de jovens. Então eu quero sempre que da minha boca edifique um lar, uma casa, uma pessoa, sabe?
contextualizando essa menina, que foi a Joyce, né, essa senhora, ela tem 2 filhas. E foi em 2021, mais ou menos, que aconteceu isso. Ela faleceu tem 1 mês e meio. E a filha dela, ela veio comprando todos os meus produtos, a minha mentoria e tudo mais, ela é nutricionista. E cada vez ela se curava, o câncer voltava. E aí já entrava em oração também. A gente entrava em oração, a gente ia pro monte na madrugada orar por ela. E ela faleceu, né? Ela faleceu muito tranquila, inclusive, agora. E quando ela faleceu, a filha dela falou assim, eu quero me aproximar de Jesus. E a única pessoa que eu penso que pra mim a referência de Deus é você. Você pode me levar na igreja? Eu levei ela na igreja e no mesmo dia ela falou assim, você vai lá na frente comigo? E eu levei ela para aceitar Jesus. Esse é o meu chamado. E por esse chamado, eu pago qualquer preço que seja necessário. Entendeu? Sem entender. Então, essas portas que se abrem, por mais que eu fale do dinheiro e que eu queira ter dinheiro, mas para mim, a plenitude de Deus é você ser próspero em todas as áreas, não só no dinheiro, mas em tudo, no coração, na saúde, na vida, na tua vivência, sabe? Então, para mim, isso é um tipo de prosperidade também. E aí ela trouxe uma outra, por exemplo, a filha dela trouxe uma outra amiga que falou, me leva também? Quando chegou lá na igreja, ela falou, você me leva? Aí até o pastor já fica assim pra mim, de novo, outra pessoa, mais uma. Porque esse é o meu foco, sabe? É fazer com que as pessoas entendam que existe um pai maravilhoso, que tem um propósito lindo na vida delas, entendeu? Então, pra mim, são essas portas que se abrem. É desse jeito, sobre pessoas. Eu tenho, há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui convidado a participar de um projeto. E eu fiquei um tempo sem... Assim, eu fiquei um tempo pensando de que forma que eu poderia atuar e tudo mais, e eu aceitei entrar no projeto. É um projeto de longo prazo, é um projeto de vida de longo prazo, de construção de algumas coisas. Eu sempre fui muito... Né, a gente estava conversando ali fora, assim, quando eu me lembro de como se fosse nesse instante, eu trabalhava numa empresa, que era uma empresa que era eu e o Fabrício, eu tinha um amigo meu que chamava Fabrício, que tínhamos ali seus 20 anos, 18 para 20 anos, e o restante da empresa inteira tinha 40, 50 anos. E era uma empresa de desenvolvimento de software, e a cultura da empresa era desenvolvimento de software naquela tela preta, não sei se você chegou a conhecer. E eu e Fabrício, por sermos muito novos, a gente estava chegando ali com uma linguagem web, né? Então, entendi. de fazer site e tudo mais. Era DOS, mais ou menos, na época, isso, né? Isso aí. Mas a gente vinha com uma linguagem visual, uma linguagem de internet, de HTML e tudo mais. Então, quando a gente entra nisso, abre-se uma janela de oportunidade para a empresa, que era uma empresa multinacional, era uma empresa de nível Brasil, focada naquele formato ali, e que a divisão da empresa no Rio de Janeiro começa a se destacar para o desenvolvimento de páginas de internet. Sim. E quem está ali por detrás sou eu, como simples funcionário. Sou o Fabrício, e tinham mais 2 pessoas, o Ricardo e eu me esqueci o nome da terceira pessoa, que éramos os responsáveis por aquilo dali. Dado momento, vem o bug do milênio, o desespero do bug do milênio, e a gente é colocado para fazer um projeto dentro do Bradesco. Fizemos esse projeto, a Microsoft, eu me lembro que fez uma auditoria em diversas, porque o bug do milênio era algo que ia destruir todos os sistemas e tudo mais. Existia uma projeção de que tudo ia zerar, as contas de todo mundo ia zerar e tudo mais. Isso em 2000, na virada de 99 para 2000. E o nosso projeto foi um dos primeiros projetos a serem, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros projetos a serem auditados pela Microsoft, e recebeu um selo que legal. O sistema estava preparado para passar pelo bug do milênio. E sobreviver a ele, sobreviver a ele. E isso incomodou muita gente dentro da empresa. E eu atribuo a minha demissão, né, do ponto de vista físico, a isso. Do ponto de vista espiritual, aquilo foi uma bênção para mim, porque eu pude seguir a minha vida. Mas naquele momento, quando
quando eu chego para trabalhar, e aí eu subo na Avenida Rio Branco, a Rio Branco tinha ainda... as vias eram todas abertas, eu chego para trabalhar de manhã, quando eu chego na sala, o diretor chama eu e o Fabrício, fala, olha, muito obrigado, mas vocês estão desligados, porque não vai funcionar. E a gente fala, mas cara, tá tudo funcionando tão bem. E ele, pois é, mas não faz mais parte dos nossos planos continuar com esse tipo de desenvolvimento aqui, e vai fazer. E aí eu me lembro que eu desço... O problema do CLT. Pois é, era na Rio Branco como a Buenos Aires. Eu desço e eu sento, tinha uma banca de jornal, eu sento no meio-fio, encostado na banca de jornal, e eu começo a chorar. Porque eu falei assim, cara, o que eu vou fazer agora na minha vida? Né? Eu era tão novo, não mas tinha... achou que a vida tinha acabado, mas a minha vida né? tinha acabado ali, né? Porque eu escolhi acabar minha vida com 15 anos, quando eu pedi para me emancipar. Ou não escolhi, né? Uma forma errada de falar. E aí quando eu desço ali, eu escrevo um papel onde eu falei assim, cara, já que é para me pegar e cair, eu vou cair, mas para me levantar muito mais forte. E com toda certeza, e até pelo contexto depois que eu te contei ainda agora, né? Eu escrevo ali, eu coloquei metas no papel de como que eu queria que fosse minha vida a partir dali. E a partir disso, uma outra pessoa fez a mesma coisa para a vida dela, e na hora dela pegar e concluir, ela incluiu o meu sonho dentro do papel dela. E o dinheiro que para mim era impossível, e que para essa pessoa que era 10 vezes mais do que eu também era impossível, alguém vem e abençoa essa pessoa com um montante que ela precisava e com um montante que eu precisava, e ela me chama e me abre uma janela de oportunidades. Que com aquilo dali eu consegui montar o escritório que eu queria, no lugar que eu queria, dentro da visão que eu queria, dentro com os detalhes que você queria. Com os detalhes, sim, e especificamente os detalhes. Deus era uma mesa detalhes. branca, um tampo branco com uma base verde, que é a base de cor que eu sempre uso até hoje. Eu fui obediente naquela missão, naquela visão. Mas eu te trago uma outra pergunta. O que é a visão e qual a importância da visão? Porque tudo você está atrelando tudo à fé. E eu concordo com isso. Mas para que a gente torne bem palpável, para quem não consegue enxergar pelos olhos da fé, você falou uma palavra que me colocou, me puxou muito, que foi... a gente cresce, quem é crente, né? Quem é evangélico, quem é cristão de alguma forma, a gente cresce numa visão de que o dinheiro ele é nocivo, que você ter um carro, né? Você tem vários vídeos, por exemplo, você da Assembleia, e aí o pastor, ele tem vários vídeos que o pastor chega lá com a sua BMW, e ele tem mais 2 carros atrás, ele teve até uma intercorrência que... ele foi assaltado e os seguranças dele trocam tiros. Mas como que um pastor precisa de segurança e que os seguranças vão trocar tiros se a gente está blindado com... Não, a pessoa tem essa mentalidade, né? Pois é, então, o crente pode ter segurança, ele pode ter uma segurança armada? Pode. Ele pode ganhar esse tipo de dinheiro? Pode e deve. O melhor dessa terra é pra gente, pros filhos dele. Se a gente for voltar, falando de dinheiro, o dinheiro ele parte da onde? Do ouro, das pedras preciosas, que foi a terra que Deus fez. Deus fez essa terra pra gente. Só que deu, né, a safadinha da Eva lá fez tudo aquilo, foi errado, o mal veio pra essa terra. Só que tudo pertence a gente, que é filho. Tudo. E por que não? Por que não pegar? As pessoas acham que precisam ser medíocres a vida inteira. E aí, porque agora estão falando da prosperidade. Mas por que o crente tem que ser... Aí entra com Jesus, né? Porque Jesus... Mas naquela época, a roupa de Jesus já era uma roupa muito boa. E aí o pessoal fala, mas ele nasceu na manjedoura. Mas por quê? Tava tendo um censo, né? Todo mundo voltou para a cidade. E aí não tinha. Quando José foi lá procurar um lugar para ele ficar... Não tinha espaço e Maria teve um filho ali até para cumprir mesmo a palavra. Mas ele veio lá, os 3 reis magos vieram, trouxeram mirra, trouxeram incenso, trouxeram presentes. Eram coisas boas, né? Tem uma passagem da Bíblia, que agora eu não vou lembrar,
que fala que a roupa de Jesus não tinha costura. Ou seja, era uma roupa, né, da época, uma roupa boa. Só que as pessoas confundem humildade com prosperidade. As pessoas acham que ter dinheiro não é ser humilde. E tem muita gente que é pobre, 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 e é uma soberba absurda. Então as pessoas, por falta de cultura, de conhecimento, de buscar mesmo, né, do conhecimento da palavra, as pessoas pegam e ouvem. Outras pessoas também não buscam, né, às vezes escolaridade, buscar mesmo um entendimento e saem falando coisas desse tipo. Ah, mas aí, porque tem aquela frase, né, de que o rico não vai passar, é mais fácil o camelo passar na agulha do que o rico. Aquilo ali foi não tem nada a ver com o dinheiro em si, sabe? Então as pessoas carregam esse pensamento de que o crente ele tem que dever, ele tem que ser pobre, tem que ser aquela mulher da bicicletinha. Tem problema? Não, mas não é pra mim. Não é. Pra mim não é. Eu nunca quis isso, sabe? Então na sua história, você foi meio que, eu falo que é a sua vaca roxa, que ela foi jogada lá pra você se mover. Porque às vezes, talvez, se Deus falasse pra você assim, pede demissão, você não ia. E Deus conhece a gente, então Ele sabe como age com a gente. E Ele tinha um propósito. Se você continuasse na CLT, você não estaria aqui, dando oportunidade, mudando a vida de tanta gente. Então a sua vaca roxa, ela foi empurrada lá do precipício, e aí você escreveu ali porque era do fundo do teu coração que você queria. Era a tua visão. Aí a gente fala, né? Ah, mas o crente pode viver assim a riveria? Não, a gente tem entendimento. A gente pode buscar, Senhor, eu quero isso, eu tenho vontade de ter aquilo. Se for para a tua glória, eu quero viver isso. Porque não adianta nada também eu orar e falar, Deus, eu quero ser multimilionária e guardar todo o dinheiro para mim. Não vai funcionar. Você é próspero e você leva o reino. Você faz crescer a palavra de Deus de várias formas. Se fosse para você guardar o seu talento, você não estaria aqui. Entende? Então a gente tem que ter a visão alinhada ao nosso propósito. A minha visão é essa. Senhor, o meu propósito é qual? Ah, você vai alcançar vidas. Você falou sempre, Bruno, ali pra mim, que você trabalhou em empresas. O meu já foi com pessoas. Então o meu propósito é esse. Beleza. Então, Senhor, eu quero falar com pessoas, mas eu quero falar com pessoas ricas, milionárias. Para eu falar com essas pessoas, eu tenho que ser uma delas. Eu não posso ser uma mendiga, porque as pessoas não vão querer ouvir. Então, beleza, eu vou trabalhar para isso. Senhor, o Senhor me abençoa, é o meu chamado, eu quero dessa forma. A gente também tem inteligência para orar a Deus e pedir. Então, não adianta nada a gente não agir e só orar. E também não adianta nada só agir, não orar e não agir. A gente precisa ter ações também, porque Deus deu inteligência pra gente, né? As pessoas falam assim, ah, Deus vai me curar. Tô com um problema no coração. Deus vai me curar. Sim, Deus deu o médico também para te curar. Então vai lá no médico, né? É claro que a gente vê coisas de milagre acontecendo. Mas o milagre ele acontece quando a mão do homem não consegue alcançar. Quantas vezes a gente, por exemplo, no seu caso, você tinha como levantar dali e pegar aquela quantia que você precisava? Só um milagre. Deus fez. Quando a gente pode fazer, a gente tem inteligência para isso, para fazer. Só que chega um momento que eu falo assim, Deus, por exemplo, eu abri o podcast, estou aqui no podcast, mas só quem faz me chamar é Deus que preparou aquilo ontem e te falou, botou no teu coração, teve uma palavra que ele falou lá que você falou, poxa, eu vou chamar a Má aqui e tal. Foi isso. Adianta eu chegar para você e falar, Bruno, eu vou te dar 10 mil reais para tu me chamar pro teu podcast. Não é assim que funciona. Então a gente faz até onde a gente tem poder para fazer. E Deus deu poder pra gente fazer. Mas tem hora que só Deus pode fazer. Quando você vê um milagre acontecendo de uma pessoa que não tem o útero engravidar, ela tem o que fazer? Não. Então Deus entra aí. E aí, vindo pro pastor, né, o meu pastor Silas, o que acontece? O que eu acredito? O pastor Silas, ele entra em muita briga, que pouca gente entra. Né? Eu acho isso muito interessante. Ele não é um pastor Maria vai com as outras, ele arruma briga mesmo. E ele vive num mundo louco de pessoas más. E Deus manda a gente vigiar. E ele anda para cima e para baixo, para um lado e para o outro, de manhã, de tarde, de noite. O que é o vigiar dele? Ter pessoas para andar com ele, sim. Ou andar com carro blindado. Se todo mundo pudesse andar de carro blindado, seria maravilhoso. E aí a pessoa que está de fora da igreja logo fala assim, ah lá, é o dízimo do crente. A mentalidade das pessoas é tão pequena que ela ainda acha que só o dízimo vai fazer tudo aquilo ali funcionar. Porque vem daquela criação lá de trás da igrejinha que depende 100% do dízimo, né? E quando, na verdade, 90% da igreja hoje não dá dízimo. Não, não dá.
E lá na nossa igreja, o pastor Silas fala que a gente é uma igreja muito próspera, as pessoas fazem questão de dizimar, de ofertar, as pessoas fazem questão. E isso quando você vê que o teu dinheiro é para o reino crescer, você é liberal. Eu sou liberal para o mendigo dar comida. Ah, mas dá a cesta básica em vez de dar o dízimo. Dá os dois. Dá a cesta básica e dá o dízimo. Ah, mas aí pode ajudar mais pessoas, mas outras pessoas vão ajudar mais pessoas. Então as pessoas têm essa limitação, sabe? E eu vejo que tem muita gente que fala assim, ah, eu quero ser rico pra quê? Porque eu vou viajar, vou comprar bolsa e nunca entra nada para crescer o reino, para ajudar o próximo ali. Dificilmente aquela pessoa vai enriquecer. Ah, mas aí tem gente que fecha lá pacto com não sei quem, e cresce. Cresce, o mundo está no maligno. Ela tá fazendo ação. Entendeu? Ela tá agindo. Tá agindo. Mas como é que ela tá por dentro? E qual é o preço que vai ser pago? Entendeu? Você pode andar com um amigo legal que vai te instruir, que vai te fazer estudar, e tu pode andar com um amigo que vai te destruir pra você ir pra rua se drogar. Quem você prefere andar? Entendeu? Então, pra mim, dentro da minha visão de criação de fé, é desse jeito. Vigiar sempre. Com quem você anda, se você pode andar com segurança porque tá perigoso, anda mesmo. Ah, mas os fiéis nem andam. Mas os fiéis estão lá fazendo o que ele faz? E eu não nasci e criei sendo ovelha do pastor Silas, né? Eu tô na igreja dele há 13 anos. Eu venho de outros pastores e de igrejas pequenas. E eu gosto da igreja pequena também. Mas o pensamento é esse, sabe? E as pessoas querem sempre falar... As pessoas têm tanto problema com dinheiro que tudo pra elas é... Ai, mas aí pede dinheiro. Ai, mas aí pede dinheiro. Elas são tão mesquinhas. Quero eu chegar na igreja e falar, pastor, toma aqui, ó, 5 milhões pra fazer uma igreja nova. Imagina. Mas as pessoas não são liberais. E por elas não serem liberais, elas têm crença limitante com dinheiro e possivelmente são pessoas que não têm dinheiro na vida e vivem cheio de conta. Porque elas pegam pra elas, sabe? O dinheiro. Aquelas pessoas falam assim, o dinheiro é sujo. Sabe quando você pega um dinheiro e passa no teu rosto, dá aquela repugna? O dinheiro é sujo. Porque foram criadas falando que o dinheiro era sujo. Então tudo aquilo que é sujo e ruim a gente não quer perto da gente. E a gente espelha aquilo da nossa vida, entendeu? Tá, vamos lá. Uma outra coisa que você colocou é sobre a questão de você tinha um alvo a partir do momento que você perde, né? Você engole o seu ego, mas você cria um alvo ali de estar com pessoas grandes. Sim. Né? E você coloca isso... eu poderia falar aqui que você joga isso para o universo, mas eu vou colocar que você joga isso para Deus, né? Mas pra gente falar com todos e todos entenderem... porque eu acho que, no final de tudo, independente da religião que a pessoa tem que ter fé. Ela tem que ter fé. Só isso, E a única coisa que de fato vai fazer a pessoa prosperar é propósito. Sim. Né? Eu diria que o propósito, ele de fato, ele é o alvo do que a fé pode... O propósito é o alvo e a fé é o dardo, é o mecanismo, né? É a fé que vai fazer com que você atinja o alvo ou atinja o propósito. Você vê tantas pessoas que a gente talvez nem saiba a religião delas, mas que elas alcançam objetivos muito grandes. Voltando do que eu falei, eu entrei num projeto e é muito surreal que hoje eu tenho dentro desse projeto que eu optei alcançar, que eu comecei a trilhar em paralelo ao que eu faço todos os dias, aos estúdios aqui e tudo mais, mas eu tenho muita certeza daquilo que eu vou chegar, ou de onde eu vou chegar com aquele propósito, só que eu tenho certeza, e essa certeza veio que 2 meses depois que eu comecei a caminhar dentro desse alvo, eu estava de noite e eu gosto de dormir ouvindo. Sim. Né? E eu estava ouvindo uma mensagem, uma pregação do pastor Davi, que sabe, não vai me lembrar, da Lagoinha, do André Fernandes. E o André Fernandes, ele precisou falar aquilo naquele culto para que eu escutasse isso. Concordo. E ele fala com ipsis litens, ele fala exatamente do que eu trabalhando. Ele falou assim, olha, você vai trabalhar nisso,
você vai viver isso com muita intensidade, você sabe onde você vai chegar, mas você não vai chegar aonde você quer por conta disso. Uhum. Depois ninguém vai entender que você trabalhou tanto e que você já deveria estar colhendo algum fruto por conta daquilo, mas os frutos que você vai colher, você vai precisar colhê-los antes, e isso daqui só vai multiplicar os seus frutos. E aí é onde eu entro de novo na questão do propósito. Propósito é um negócio que é tão particular e é tão íntimo que você precisa alcançar o teu propósito. Sim. Voltando lá no que você falou no início, você falou sobre a questão de o que Deus tem, né? Às vezes a gente quer A e Deus tem D pra gente. Como é que você identificou o seu propósito ali depois que você perde tudo? Você já identifica ali que você quer trabalhar com pessoas prósperas. Você falou depois que para que você possa estar com pessoas ricas, você tem que ser uma delas. Uma delas, né? sim. Você tem que se portar, pelo menos, como uma delas. Mas até você ser rica para estar com ricos, existe um caminho. Sim. Como que eu posso querer estar com pessoas ricas sem estar rico ainda? Você tem que trabalhar para isso. Orar, trabalhar, ter foco, guardar dinheiro, fazer a vida normal de uma pessoa normal, né? Trabalhar muito, até porque eu falo que a vida do crente é mais difícil, né? Esforça-te, então a gente tem que se esforçar muito mais. E você tem que... Senhor, o que eu posso fazer? Vamos supor, vamos lá na pandemia. Vou pegar a pandemia como exemplo. Eu não tinha nada. O casamento parou, as fotografias, né? Já não estavam parando e tal. E eu falei assim, Senhor, o que eu posso fazer? Porque quando a gente tem um propósito, independente se eu não cheguei ainda para as pessoas ricas, antes de ser pessoas ricas, são pessoas. Então, se eu quero falar com pessoas ricas, por que eu não falo agora com qualquer tipo de pessoa? E foi o que eu pensei. E foi o que eu orei e eu apresentei para Deus. Na época, o meu celular era um iPhone bem antigo e só tinha um telefone do Diego que era um Xiaomi, enfim. Eu falei, é isso que eu tenho? E um Wi-Fi? Então, é o que eu vou fazer, porque é falar com pessoas. Então, a gente tem degraus, né? Antes de eu ir para rica, é pessoas, independente da situação delas. E foi o que eu fui fazendo. Então, eu não era rica, mas eu já estava galgando, já tinha dinheiro guardado, já tinha carro, já tinha uma casa própria. Isso não é de uma hora para outra. Isso é uma vida que você vem se abstendo para aquele propósito. Eu falo que eu fui mais jovem, que eu não saí aproveitando a vida, gastando, torrando, não. Eu investi em terreno e ouro. Então, chegou uma hora que Deus mandou tirar os ouros, que eu tava tão metida, parecia... Era cheio de ouro, assim, Deus mandou tirar. Então, eu sempre fiz investimentos na minha vida. Sempre comprava terreno, que eu falava, o dia que der ruim, vende um terreno, faz uma casa para alugar. Sempre foi esse pensamento. Por quê? Eu queria ser rica. Ó. Só que isso não é de um dia pro outro, não é de um ano pro outro. É uma vida. Com aquela visão ali. E não deixar de fazer porque não chegou ainda. Vamos supor, você não tinha a tua sala ainda ou a tua empresa, mas você não deixou de fazer alguma coisa. Você foi, fez um site, foi para São Paulo, você demonstrou ação, você demonstrou disposição em fazer. Você mostrou para Deus e falou assim, Deus, pode vir que eu tô preparada aqui, ó, pode me dar, que eu tô aqui, ó. Você fez isso, você não sentou no sofá e esperou cair do céu, entendeu? A ação precisa. E para mim é desse jeito. E engraçado que quando eu passei a trabalhar com as pessoas que a gente chama de high ticket, eu não me esforcei. Olha só que doido isso. Eu me esforcei até aqui. Chegou uma hora que eu não tinha mais o que fazer, eu só estava fazendo aquilo. E aí Deus fala assim, sai da internet, olha só, eu fui pra frente, fiz com o que eu tinha, falei com pessoas, fiz as lives, muitas lives, eu cheguei a fazer 3 lives por dia, durante um grande período, fiz as 100 lives também todos os dias, 6 horas da manhã, tudo. Fiz o lançamento, fui subindo, fiz os lançamentos, outras pessoas apareceram perguntando se eu podia fazer lançamento, fiz mentoria e Deus fala assim, larga tudo e sai. Quando eu larguei tudo e saí, 3 semanas depois, Deus soprou o meu nome, usou uma pessoa para falar com uma outra pessoa, e aquela pessoa falou assim, eu queria fazer sua mentoria, só que Deus já tinha me falado,
vou eu trazer e você vai trabalhar desse jeito. Quando ele chegou, 3 semanas depois, eu já estava sabendo o que eu tinha que fazer e tô até hoje. Então, isso não teve meu esforço, mas foi uma consequência de oração e de esforço que eu fiz. Agora, imagina, se eu não tivesse preparada, se eu não tivesse feito tudo aquilo antes, sem ser rica, não tava lá ainda, se eu não tivesse me preparado, a minha bênção ia demorar a chegar, entendeu? Então, você faz até onde dá. Depois, aí volta ao assunto do milagre que eu te falei também, entendeu? Quando eu descansei ali, que Deus falou, vai agora e sai, foi onde Deus falou, vai lá, tu tá preparada. Doideira, né? Então, o que eu posso... Talvez seria um aprendizado aqui, você se esforça tanto, fazendo um aprendizado com relação à sua vida, você se esforça tanto, e quando você diz que você não precisou fazer esforço para que as pessoas viessem, na verdade não é que você não precisou fazer esforço, você se esforçou tanto antes, já estava com crédito, você já entregou tanto, sim. Né? Aí é a questão do propósito, sim. Você já estava entregando tanto que sim. o propósito, as pessoas passam a querer viver aquele propósito de vida que exatamente. Você coloca. E aconteceu quando eu não estava de fato aparecendo. Olha que doida, né? Não estava aparecendo. Por isso que eu acredito muito no movimento. Aí, como a gente falou, joga pro universo, independente de qualquer religião, para mim a pessoa tem que ter fé. Fé na vida, fé nela, fé no copo d'água. Ela tem que ter fé em alguma coisa, porque a fé move. Tanto ela quanto o mundo. Então, uma coisa que eu acredito é você estar em movimento. Quando você está em movimento, tudo se movimenta ao seu redor. E às vezes o movimento vai ser na dor, na tristeza, no choro, na alegria, mas se movimente. Da maneira que você pode hoje. Senhor, a maneira que eu posso hoje é fazer isso aqui. Dê o seu melhor ali. Porque tem alguém vendo. Entendeu? E aí, só que tem a hora que a promessa, agora não é mais propósito, é promessa. Tem a hora que você, por exemplo, Deus vai me prometer um copo d'água. Eu tô aqui com você, eu tô dando o meu melhor, eu tô falando. Eu não posso levantar e buscar o copo d'água, eu vou depender de alguém fazer. Mas por que aquela pessoa vai ser tocada? Porque ela tá vendo que eu preciso beber água. Porque eu tô me movimentando aqui, entendeu? Então, a promessa, ela é cumprida quando você tá no movimento ali do teu propósito. Entendeu? Meio que analogia. Perfeito. Para que a gente possa finalizar, como é que você acha que talvez a pessoa que está nos assistindo e que tenha ficado até o final aqui do podcast, que tá sem um direcionamento, diante de tudo que você viveu, diante de todas as coisas, é uma palavra final, na verdade, né? É aquele fechamento. Às vezes a gente fica pensando num fechamento que faça todo sentido, né? Um fechamento mirabolante, que tenha fogo de artifício ou piruetas, alguma coisa, e de repente o simples é a melhor forma de pegar e falar. O menos sempre é mais. É verdade. Né? O menos sempre é mais. O que você diria para uma pessoa que talvez esteja sem rumo, ou talvez esteja dentro de um rumo poderoso, dentro de uma linha de uma rota de prosperidade absurda, mas tenha perdido sua essência, tenha perdido a sua forma, o seu propósito original? Que tipo de mensagem que você deixa pra gente no final? A primeira pergunta para se fazer é: eu estou sendo útil para quê? Porque quando a gente se perde porque a gente não tá vendo sentido em alguma coisa. E aí a gente volta a falar, né? Dinheiro é importante, mas não é tudo. E o que tá faltando em mim? Primeiro tem que identificar isso. Eu tô sendo útil para alguém? Eu tô sendo útil para alguma coisa? E acreditar em si, acreditar que é especial, acreditar que Deus te escolheu, que você é diferenciado, que só existe você no mundo e que a partir de você coisas grandes vão acontecer. É acreditar mesmo, sabe? Acreditar que você é uma pessoa especial, acreditar que você é uma pessoa única, acreditar que você veio para fazer diferença nesse mundo e tomar aquilo e falar: eu vou fazer diferença. Por mais que a onda esteja batendo na minha cabeça, ou por mais que eu tenha de muito dinheiro e não saiba o que fazer com esse dinheiro, mas entenda que existe algo especial em você que o mundo precisa conhecer. De verdade, não duvide disso. E em frente, e vá, sabe? Sem desculpa, chorando mesmo, com dor, vai,
Porque não é sobre você, o mundo precisa de você, pessoas precisam ser salvas, alicerçadas, prósperas através da sua vida. Há uma fala que você faça, igual você com um podcast aqui, faça mesmo, invista no seu podcast mesmo, vá em frente mesmo, acredita. Porque você ou quem está ouvindo a gente, tem um propósito nessa vida, diferenciado. E que pessoas estão esperando, sedentas, pela vida de vocês, por aquilo que vocês vão falar ou aquilo que vocês vão fazer. Então, não desconfie que você tem um propósito. Nunca na vida. E corra atrás dele. Muito isso. obrigado, Mar. Nada, obrigado por ter me chamado. Espero que tenha feito sentido na sua vida, que alguma dessas palavras tenham, de fato, tocado no seu coração. E aí, agora, talvez o que te falte é agir. Ou o que te falta é deixar nas mãos de Deus, para que Ele possa agir a partir daquilo que você não tem mais condições de agir. Descansar. Isso aí. Descansa. Um forte abraço. Até a próxima.